Boa noite de novo. Dependência de Deus. Nós vivemos hoje num mundo carente. O ser humano é um ser carente e aqui a gente encontra um verdadeiro paradoxo. Porque nesse século nós temos muita tecnologia, muita sofisticação, muita modernidade, talvez muito mais do que qualquer época já teve algum dia. Em todas as áreas há um progresso. Progresso da ciência, progresso na medicina, na tecnologia, e tudo isso proporciona um conforto, um prazer, uma alegria ao nosso cérebro. Nós temos acesso aos mais diversos produtos e tudo isso vai nos trazer, claro, um certo contentamento. Apesar de nós termos toda essa tecnologia, avanço científico, acesso a coisas talvez outrora inimagináveis, nós somos uma geração carente, uma geração vazia, uma geração sem identidade. A nossa geração é assim. O homem atual é um homem perdido. Parece que quanto mais tecnologia, quanto mais sofisticação, quanto mais ele consome isso, mais vazio e mais perdido e mais sem identidade ele fica. E mais carente também. Por isso o homem moderno, ele é insaciável. Por isso a indústria trabalha pesadamente para produzir o quê? Mais conteúdo, mais tecnologia, mais avanços em todas as áreas que eu já falei. E aí vira aquela bola de neve, porque o homem se satisfaz por um tempo, mas aí volta ao vazio, volta à carência, aí se produz mais tecnologia, se produz mais avanços, e assim vai a nossa sociedade. É uma geração carente, talvez carente de afeto, carente de atenção. As pessoas, elas querem atenção. Qualquer indivíduo que seja, aquele que está na sarjeta, aquele Zé Ninguém, ou aquele que veio de qualquer lugar que a gente nem sabe, de onde Judas perdeu as botas, ainda assim, essa pessoa, ela requer e ela quer atenção, ela é carente de atenção. Ela quer ser ouvida. Ela tem uma história e ela quer se pronunciar, ela quer se manifestar e ela quer que as pessoas ouçam a sua voz e preste atenção naquilo que ele quer mostrar. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite com esse propósito, com a intenção de ser ouvido, com a intenção de se mostrar para alguém. Talvez você entrou nessa noite para contar a sua história, para demonstrar os seus valores. Talvez você esteja necessitado e carente de amor. E aí entra a Igreja de Cristo, o que nós conhecemos, o que a Bíblia fala como comunidade dos santos. A igreja é um lugar onde as pessoas, para que as pessoas elas se sintam bem. Essa é a palavra eclésia, ou eclésia, né? A palavra igreja grega, que significa a Assembleia dos Santos, a igreja edificada sobre a terra, o baluarte da verdade, como diz a palavra de Deus. A igreja é um lugar que Deus deve reinar. Então você entra aqui muitas vezes com esse propósito de ser ouvido. E nesse processo de carência, você chega até a igreja. São atraídos e a igreja, de certa forma, atrai você até aqui. Muitas pessoas vêm, muitas pessoas frequentam, muitas pessoas até são batizadas, fazem parte dessa comunidade, mas muitas vezes o interesse dessas pessoas não é um interesse correto. Elas têm o interesse apenas de serem ouvidas. E aqui, de certa forma, elas encontram esse lugar. A igreja
com certeza ela pode ser uma clínica da alma. Ela pode ser um ambiente acolhedor. Mas a igreja é um lugar onde Cristo deve ser apresentado. E nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, para ouvir aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Ainda que a carência humana ela seja mundial, ainda que o vazio ele abarca todas as sociedades, seja em qualquer lugar do mundo, e o homem caído, ele é atraído pela igreja, a igreja é o local onde as pessoas precisam ouvir de Deus. As pessoas muitas vezes vêm à igreja não procurando dependência de Deus, mas nós precisamos depender de Deus e depender daquilo que Deus quer para nós. Se a nossa dependência se mantiver em pessoas, em coisas, em situações, será vazio, será sem alicerce e facilmente a nossa vida será destruída. A nossa dependência total, ela precisa ser em Deus, não em pessoas, não em coisas, não em situações, não em circunstâncias. A nossa dependência precisa ser em Deus. Pensando nisso, eu gostaria de ler com vocês Atos, capítulo 20, versículo 24. E vamos todos ler numa só voz esse verso, todos juntos. Vamos lá? Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Muito bem. O capítulo 20 de Atos, existem outros versículos, ele registra o discurso de despedida de Paulo de uma cidade chamada Mileto. Paulo ele viveu durante algum tempo nessa cidade, em meio à sua terceira viagem missionária. E era um caminho que sempre ele passava quando ele voltava para Jerusalém. E no capítulo 20 de Atos, ele faz uma retrospectiva da sua vida como missionário, e ele descreve como cumpriu fielmente a sua obra, a obra de Deus na vida dele. Ele fala como cumpriu fielmente e como em tudo ele dependeu de Deus. No verso 24, ele manifesta a consciência de que para viver sua vida, teria que depender não dele, não das pessoas, não das situações, mas depender unicamente de Deus. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. A preocupação de Paulo não era preservar sua vida, a preocupação de Paulo não era dar satisfação aos homens. Ele sabia que para viver na dependência total de Deus implicaria num sacrifício da sua vida e numa entrega total do seu eu para Deus. E ele diz que faria isso com alegria até o fim da sua carreira. Essa declaração é uma declaração de fé e de compromisso. Não apenas uma expressão, digamos assim, piedosa, mas um convite profundo para cada um de nós. Paulo reconheceu que sua vida, que os seus sonhos, que as suas, digamos assim, aspirações, que suas lutas e até mesmo seus triunfos e derrotas, tudo era guiado pela mão de Deus. E ele fala assim: eu estou disposto a me submeter à vontade de Deus completamente, encontrando assim alegria no propósito que ele tinha da sua vida, que era o quê? Dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Uma pergunta: por que precisamos depender de Deus? Por que você precisa depender de Deus e não depender das pessoas? Por que você precisa depender unicamente de Deus e não das situações e das circunstâncias? Provérbios, capítulo 3, versículos 5 a 6, diz assim: confie no Senhor
de todo o seu coração e não se apoie em seu entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então é o Senhor que endireita os nossos caminhos, quando nós confiamos nele. João capítulo 15 fala assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Ou seja, Jesus é aquele que nos alimenta. Nós, como ramos que pertencemos a essa videira, precisamos ser alimentados todos os dias pela videira que é Jesus. E ele continua: se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, o que é que diz? Nada podeis fazer. Precisamos depender de Deus, porque sem Deus nada podemos fazer. Salmo 121 fala assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nosso socorro, o nosso auxílio é o Senhor. Precisamos depender de Deus. E por último, Tiago capítulo 4, de 13 a 15, fala assim: agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês não sabem de nada. Você não sabe o que vai acontecer com vocês amanhã. Que é a vossa vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Nós não somos nada. E é por isso que nós precisamos e devemos depender de Deus. Então esses versículos, eles ressaltam a importância da confiança e da dependência em Deus para o quê? Para a orientação, para a força, para a provisão, para sustento, para a saúde, para auxílio. Tudo, em tudo, nós dependemos de Deus, em todas as áreas da nossa vida. E eu gostaria de pensar um pouco na vida de Paulo e ver com vocês como Paulo dependia de Deus, e esse verso ele pode trazer para nós pelo menos 3 evidências da dependência de Paulo. E essas evidências com certeza também servem para a nossa vida. Paulo ele dependia porque ele se desprendeu. Paulo ele dependia de Deus porque havia na sua vida contentamento. E Paulo dependia de Deus porque ele se envolvia na obra de Deus. Eu gostaria de falar em cada uma dessas áreas para a gente entender essa dependência de Paulo e também aplicar em nossas vidas. Primeiro, o desprendimento. Quando ele fala, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa. Esse exemplo de Paulo, ele nos desafia a viver uma vida marcada pelo desprendimento e ter a disposição em servir a Deus. Desprendimento significa renunciar à nossa vontade, renunciar o nosso eu em quê? Em prol de quê? Em prol da vontade de Deus, em prol do reino de Deus. Entendendo que em Deus nós encontraremos a plena satisfação. Então, o desprendimento é renunciar, envolve deixar o nosso desejo egoísta para desejar aquilo que Deus quer para nós. Eu vejo tanto nos aniversários as pessoas falando que os seus sonhos sejam realizados, que todos os seus desejos sejam atendidos. Precisamos entender que os nossos sonhos são falhos, que os nossos desejos são falhos. E precisamos nos desprender deles e entender que a vontade de Deus, os sonhos de Deus, são muito melhores e nós devemos almejar isso para a nossa vida. Quando nós nos desprendemos da nossa vontade, nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar. Mateus 6, 33 fala, busquem, pois,
em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É interessante que aqui não há uma proibição que a gente almeje coisas, mas a indicação é que nós coloquemos em primeiro lugar o reino de Deus. E aquela coisa, aqueles sonhos que nós desejamos, se Deus quiser, serão acrescentados em nossa vida. Então, o desprendimento de Paulo não era apenas uma característica pessoal, mas era uma demonstração do poder de Deus na sua vida. Paulo, ele abandonou a sua vida de perseguição, de legalismo, para servir a Deus em amor a Deus e também em amor ao próximo. Quem conhece a história de Paulo, Paulo não era uma pessoa fácil de lidar. Tinha um temperamento forte, mas até o seu temperamento ele deixou de lado para servir a Deus e servir com amor à igreja de Deus e servir também às pessoas e aos irmãos. Então precisamos nos desprender daquilo que não agrada a Deus. Do que você precisa se desprender para depender unicamente de Deus. Pense na sua vida e naquilo que você precisa tirar para que haja uma dependência total de Deus. Temos a história de um missionário chamado Jim Elliot. Alguns conhecem a história, ele foi missionário cristão, ele era um americano, e ele tinha um desejo de alcançar uma tribo no Equador. E ele sabia que essa tribo era uma tribo muito perigosa, hostil e que matava pessoas. Mas ele entendia que era vontade de Deus que ele fosse alcançar aquele povo. E ele foi. E no primeiro contato que ele teve com o povo, o que aconteceu? Ele morreu. Ele foi assassinado pelo povo. Mas a história dele é tão impactante que através do exemplo dele, a esposa dele e outros missionários vieram depois e pregaram o evangelho, e muitos daquela aldeia aceitaram a Jesus. Pelo exemplo e pelo desprendimento de uma pessoa que morreu, mas deixou o exemplo de fazer a vontade de Deus. Então, qual é o seu limite? O que você precisa fazer para se desprender, para fazer unicamente a vontade de Deus e depender unicamente de Deus? A segunda evidência na vida de Paulo é o contentamento, quando ele fala, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. A ideia aqui é de alegrar-se em meio às dificuldades. É interessante que o tema contentamento na vida de Paulo parece que sempre está rodeando a vida dele, porque ele passou por situações difíceis, mas ainda assim ele mostrava contentamento porque ele sabia que ele dependia unicamente de Deus. Ele sabia que dependia unicamente de Deus. E nós temos várias passagens conhecidas. Filipenses 4, de 11 a 13, fala assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também ter em abundância. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo, ele compartilha conosco a alegria de viver contente em todas as situações e continuando fazendo a obra de Deus. Nessa minha vida cristã, de alguns anos, de igreja, eu vi tantas pessoas que, pela mínima necessidade, pela mínima dificuldade, deixavam de servir a Deus. Coisas que não se comparam, não chegam nem ao pé, nem à unha do pé do que Paulo passou. Usavam várias desculpas, não posso, não tenho isso, não tenho aquilo, e deixavam de servir a Deus. Precisamos, irmãos, a ter
o contentamento e continuar servindo a Deus. Então, o contentamento de Paulo e o contentamento para o crente está ligado à nossa confiança. A nossa confiança. Está difícil? Tá. Está pesado? Tá. Mas eu estou contente. Por quê? Porque eu confio em Deus. Eu dependo de Deus. Então, é muito interessante a gente pensar nisso, que o nosso contentamento está ligado diretamente à nossa confiança que devemos ter em Deus. 1 Timóteo 6, de 6 a 8, Paulo fala: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer, tendo que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Então, Paulo destaca aqui a verdadeira riqueza, que é estar sempre em Deus. Sempre em Deus, em todas as situações. Então, irmãos, precisamos também manifestar e mostrar o nosso contentamento, porque assim nós estamos dependendo de Deus. E por último, houve um envolvimento de Paulo e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, o envolvimento de Paulo está caracterizado aqui pela sua total disposição para servir a Deus, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas, às perseguições. O ideal de Paulo era cumprir fielmente aquilo que lhe foi confiado. O envolvimento é uma evidência da dedicação à obra de Deus. Você tem se envolvido na obra de Deus? De alguma forma? Se envolver na obra de Deus, em primeiro lugar, é um cumprimento, né? Deus fala, né? Que em Mateus 28, que nós devemos fazer a obra de Deus, que é pregar o Evangelho. Devemos fazer a obra de Deus. O envolvimento também é um testemunho. Quando nós nos envolvemos na obra de Deus, nós estamos testemunhando para as pessoas que nós servimos a um Deus que tudo pode. Então precisamos nos envolver na obra de Deus. O envolvimento também traz para nós um crescimento espiritual. Servir a Deus traz oportunidade de crescimento para o crente. Vamos desenvolver virtudes como amor, como paciência, como levar as cargas uns dos outros. Então precisamos nos envolver na obra de Deus. O envolvimento na obra de Deus também, ele vai trazer a comunhão e a união de pessoas que têm o mesmo propósito, que é fazer Cristo conhecido. Fazer Cristo conhecido. Então, irmãos, essas evidências na vida de Paulo nos desafia a viver uma vida de dependência em Deus, uma dependência não por partes, mas uma dependência total de Deus. A dependência de Deus, ela não é um sinal de fraqueza, mas de força espiritual. Significa o quê? Reconhecer a nossa limitação humana e reconhecer a infinita grandeza do Criador. É reconhecer que Ele é a videira, é reconhecer que Ele sustenta. A dependência de Deus é confiar não em nossas habilidades, não em nossos recursos, não na nossa providência, mas na providência de Deus. Na providência de Deus, que sempre vai nos mostrar o caminho. Quando nós nos encontramos em dificuldades, nós tentamos navegar, digamos assim, por mares que são feitos e criados por nós, com barcos criados por nós. Mas precisamos andar no barco que foi criado por Deus. Quando nós abraçamos a verdadeira dependência de Deus, nós somos libertos do controle da ansiedade. E a ansiedade tem sido o foco de hoje em dia. Quantas pessoas vivem ansiosas porque querem tomar para si o controle da vida. E quando nós entregamos o controle da nossa vida, quando nós dependemos de Deus, a ansiedade vai embora, porque nós reconhecemos que tem alguém que está cuidando da gente, que está nos sustentando e que está nos fortalecendo. A nossa confiança
precisa ser somente em Deus. Eu gostaria de passar um vídeo para os irmãos e gostaria que vocês prestassem bastante atenção. É bem curto, são 3 minutos. Infelizmente ele está em inglês, mas com legenda. Ele tem uma versão em português, mas está muito feia. Então eu preferi trazer para vocês a versão em inglês, mas tem legenda. É bem pequenininho, mas que traz essa ideia para nós, dessa total dependência de Deus. Jesus, I have decided to give you this. Really? Yeah. You know whoever sits here makes all the decisions, right? I know, and I'm always making decisions, but you make the perfect decisions, so you just sit right down and start making them. Wow, I'm honored. I mean, this feels great. Kathleen, guess what? I just got my new credit card. It's time to go shopping. Oh, really? I thought your husband and you were going to pay off debt. Oh, yeah. I mean, money's kind of tight, but I figured he doesn't have to know about it. So do you want to go with me? No. No? Why? What I mean is, I don't know. So let me check my schedule, and then I'll get back to you. Okay, yeah, give me a call. Okay. Kat, what's going on? What do you mean? Well, I'm kind of one-cheeking it here. Look, I just want to make sure we're on the same page. You wanted me to sit here, right? Well, of course. And whoever sits here makes all the decisions? Right. So what's the problem? There's not a problem. I don't know what I was thinking. Really, please, here, sit down. As long as you're sure. I'm sure. Okay, so let's start over. Okay. All right. Kat, I noticed that you've been losing your temper a lot lately. Right. So- Okay, Jesus, you know what? I know what you're gonna say, but see, You do? you don't know the whole situation, you know? Oh, well, all I'm saying is that your attitude is a decision. Yes, of course, but I have a lot going on right now. Well, I know you're under a lot of pressure. Pressure, Jesus, you don't understand pressure, okay? This isn't working, Kat. What? We can't both sit on the seat. It's either me or it's you. Okay, I know. You know, I didn't think it was gonna be this hard, but here, just take it. No, I'm not gonna take it. You have to give it to me. Okay, here. Kathleen, make a choice. I can't. You just did. Alguém que diz para Jesus, né, que vai dar o banco para ele, e aqui, claro, o banco simboliza muita coisa, não um banco físico. E, com as situações acontecendo, ela toma o banco para si. E ela começa a sentar e tirando Jesus. Então, irmãos, em outras palavras, nós precisamos entregar o banco para Jesus. É o banco da nossa vida, das nossas vontades, dos nossos anseios, dos nossos sonhos, para que Ele realmente tome conta e que a gente possa descansar.